Daqui a pouco, Ricardo Capriotti, Claudio Zaidan, João Paulo Capelanes, também comigo nesse mega mundo dos esportes / concentração, trazendo tudo para você do grande clássico majestoso Corinthians e São Paulo. Primeiro clássico desse campeonato paulista. Agora eu abro espaço para a Fórmula 1 aqui no mundo dos esportes. Está na hora de falar do Pole Position. Pole Position. Começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Pole Position. Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallys, Moto Velocidade. Pole Position. Seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Uma hora mais 7 minutos, eu sou o Bernardo Ramos, falo ao vivo aqui no estádio do Pacaembu e a gente fala muito, claro, aqui na Rádio Bandeirantes sobre o grande clássico de mais tarde, de logo mais, às 5 horas da tarde, com narração dele, José Silvério, aqui mesmo, na cabine número 1 da Rádio Bandeirantes, bem no centro do gramado, cabine colocada estrategicamente aqui, e José Silvério daqui vai narrar tudo para você do primeiro clássico do Campeonato Paulista. Eu abro espaço agora à Fórmula 1. Esse é o Pole Position, claro, a Fórmula 1, a competição mais nobre do automobilismo mundial e que tem novidades, talvez para 2019. Eu sempre falo aqui, né? Quem me acompanha aqui no Pole Position da Rádio Bandeirantes sabe que eu sou um entusiasta das pistas tradicionais da Fórmula 1 e dos países que de fato curtem a Fórmula 1. E eu vejo um movimento do Liberty Media Group, que assumiu recentemente os direitos comerciais da Fórmula 1, em trazer a Fórmula 1 de volta para os grandes centros. A Fórmula 1 fez um movimento com o Bernie Ecclestone, que dirigiu durante muito tempo a Fórmula One Management, que tinha os direitos comerciais da Fórmula 1, um movimento migrando para novos centros, para o Oriente, e aí passamos a ter corridas na Índia, na Coreia do Sul, que já nem existem mais essas corridas, China, Malásia também saiu do calendário, a última prova agora em 2017, e o Liberty Media Group quer trazer de novo a Fórmula 1 para a Europa, para os Estados Unidos, os grandes centros mais tradicionais da Fórmula 1. E a última sacada é trazer para a Holanda, de volta para a Holanda, a Fórmula 1. A Holanda que sediou durante vários anos, principalmente ali nos anos 70, 60, 80, na tradicionalíssima pista de Zandvoort. Várias corridas, vários grandes prêmios de Fórmula 1. Com o surgimento de Max Verstappen, piloto que já venceu corridas, jovem prodígio da Fórmula 1, piloto da equipe Red Bull, a Fórmula 1 olha para a Holanda, porque não é novidade, né? Quem acompanha a Fórmula 1 vê sempre aqueles vários torcedores com camisas laranjas nas arquibancadas em grandes prêmios pela Europa, então a sacada é levar a Fórmula 1 de volta para a Holanda na esteira do sucesso do Max Verstappen. Só que a pista não seria Zandvoort, seria a Assen, que já recebe as provas da MotoGP. Eu dou boa tarde a Juliane Serrazoli, que, claro, tem mais informações sobre isso. Boa tarde, Ju, tudo bem? Boa tarde, Bernardo, tudo bem? O que você falou sobre o Max Verstappen é isso mesmo, né? Essa possível volta do GP da Holanda, que realmente parece que vai acontecer e teve um passo muito importante nessa semana, ela tem a ver com o Max Verstappen, mas também tem a ver com essa audiência da Fórmula 1, que ela sempre existiu, ela nunca deixou de existir na Holanda, tanto que é um país que mandava repórter e tinha cobertura da Fórmula 1, mesmo sem piloto, isso nos últimos 20, 30 anos. A Fórmula 1 nunca deixou de ser grande na Holanda, mas nunca foi tão grande quanto ela é hoje com o Max Verstappen. Essa prova de Assen, ela ganhou espaço nessa semana porque o Charlie Whiting, que é o diretor de provas da Fórmula 1, é o cara que vai fazer as inspeções nas novas pistas que querem aparecer no calendário. Ele foi para Assen, fez a inspeção e, para alegria dos donos do circuito, que eles queriam receber a Fórmula 1, mas não queriam fazer muitas mudanças no circuito, ele falou, o layout do circuito, a pista em si, dá para receber a Fórmula 1, precisava de um pouco mais de segurança, um tipo de guarda-reio diferente. Hoje a Fórmula 1 usa um guarda-reio que na verdade não é guarda-reio, é como que eu vou explicar isso? É uma barreira que tem água dentro para
absorver o impacto de uma melhor maneira. Então, esse tipo de barreira que se chama Armco Barrier, ele precisaria, a pista de Assen precisaria receber isso, mas o circuito em si não precisaria ter mudanças. Isso é importante porque o GP da Holanda, da MotoGP, como você... Estamos com um pequeno problema aí com o contato com a Juliane Serrazoli. Ô Ju, você me ouve? Porque parecia em determinado momento aí que você estava dentro de uma máquina de lavar roupa, uma barulheira ali no fundo. A gente vai restabelecer o contato com a Juliane Serrazoli, que falava sobre isso, sobre a volta da Fórmula 1 à Holanda e de pequenas mudanças que devem ser feitas e foram sugeridas pelo diretor de provas da Fórmula 1, o Charlie Whiting, na pista de Assen, para que ela esteja conforme os procedimentos de segurança da Fórmula 1 para poder, como eu disse, voltar à Holanda. Tradicionalmente comigo, sempre também, depois daquela corrida tradicional dos sábados pela manhã, hoje foram 12 quilômetros, já vi no Instagram, já estou a par das coisas. Alessandra Alves, muito boa tarde a você, tudo bom, Ale? Boa tarde, Bernardo Ramos, boa tarde para a Ju também, para todos os nossos ouvintes aí pela Rádio Bandeirantes. É isso aí, né, Bernardo, começar o sábado já cumprindo, deixando pago, né, o treino do dia já, 12 quilômetros. Hoje estava ótimo para correr, né, porque estava sem sol, o tempo estava perfeito, a cidade universitária também estava bem vazia, ainda está sem aulas, né, da universidade mesmo, então tudo de bom, estamos prontos aí para encarar o final de semana. E muito boa notícia, né, Bernardo, a gente que gosta de Fórmula 1 e de ver Fórmula 1 correndo em países onde a Fórmula 1 tem Ibope, né, tem audiência, é muito legal pensar na volta da Fórmula 1 para a Holanda, né. E me chamou a atenção, né, que nessa visita do Charlie White lá na pista de Assen, ficou muito claro, né, que eles querem receber a Fórmula 1, aliás, são loucos para isso, né, porque dá para imaginar o quanto de público isso daí vai chamar, mas estavam muito preocupados também em não modificar, né, o traçado por conta da corrida da MotoGP, né, a Assen é considerada a chamada catedral, né, do motociclismo, e de fato tinha essa necessidade de coordenar, né, os interesses de uma e da outra, mas a boa notícia foi justamente que não precisa mexer muito na pista para poder receber a prova da Fórmula 1. A vontade da Fórmula 1, né, do Liberty Group, né, de Liberty Media, né, que é o grupo que controla a Fórmula 1 hoje, de levar a Fórmula 1 para a Holanda era tão grande que eles já cogitavam até a ideia de fazer uma prova em pista de rua, né? Essa ideia de pistas de rua tem ganhado corpo, né, dentro da organização da Fórmula 1, estavam considerando até, né, Amsterdã ou Rotterdam para receber uma pista, uma prova, né, da Fórmula 1 pelas ruas, né? Mas naturalmente fazer a prova dentro de um circuito é uma estrutura já bem montada, muito mais fácil de receber o público e tudo, já tem uma logística toda já feita para receber a competição, né? Então, estou imaginando que é bem possível que para 2019 a gente tenha mais uma prova, não sei se no lugar de alguma, né? Porque o que a gente tem visto, né, Bernardo, a fome da Fórmula 1 por fazer mais corridas e eventualmente até colocar mais uma, né? Então a gente vai ter 21. Já pensou? A gente não vai ter final de semana de folga ano que vem, não, desse jeito, viu? Ou então a Fórmula 1 vai começar já no primeiro final de semana do ano, né? Já pensou a Fórmula 1 em janeiro? Eu adoraria, viu, Ale? Olha, pois é, viu? Eu não me lembro muito, mas nos anos 70, eu acho, anos 70, a Fórmula 1 começava na América do Sul, né? Enquanto os circuitos lá na Europa estavam debaixo de neve, né? Eles vinham aqui para o Sul e faziam um GP na Argentina, um GP no Brasil. E era comum nessa época do ano, imagina, né? Se o GP do Brasil em março já era quente, imagina fazer um GP do Brasil em pleno mês de janeiro, né, aqui em São Paulo. Mas isso já faz bastante tempo. Agora, se for esticar o calendário desse jeito, não vai ter jeito, vamos ter que começar a Fórmula 1 bem antes, e aí daqui a pouco a gente vai ver a Fórmula 1 com aquela discussão como os jogadores de futebol aqui no Brasil têm, né? Poxa, precisa de pelo menos um mês de férias, né? Porque eles ficam bastante tempo lá se preparando. Se for nessa toada, logo esse calendário vai pegar quase o ano inteiro. Eu lembro que eu falo aqui ao vivo do estádio do Pacaembu, por isso que você ouve essa música de fundo aqui na cabine da Rádio Bandeirantes, cabine número 1, bem centralizada aqui no campo do Paulo Machado de Carvalho, para trazer todas as informações sobre esse grande clássico de hoje do Corinthians e São Paulo às 5 da tarde, com José Silvério aqui na RB. Até 2003, Alessandra Alves, o Grande Prêmio do Brasil era o primeiro ou o segundo da temporada. Mudou em 2004, se eu não me engano, aí passou para o final do ano,
por causa daquela chuvarada no Grande Prêmio do Brasil que inundou a Curva do Sol e todo mundo passou reto por ali. Mas ela, se não me engano, até 2003, não é isso, Ale? Foi o primeiro ou o segundo Grande Prêmio? O segundo, exatamente, né? Porque a Austrália abria. Acho que 2003 foi o último ano, né? Isso, foi em 2003. Ainda em 2003 ela acabou sendo até no comecinho de abril, foi no dia 6 de abril, mas sempre era por aquele período, né? O final, última semana de março, quase sempre última semana de março, ou no comecinho de abril, né? Isso é uma solicitação da própria Prefeitura de São Paulo à época, né, para trocar para o final do ano, né, justamente para escapar do período das chuvas, né. Acabou sendo uma boa, né, para o GP do Brasil, porque de lá para cá a gente acabou vendo vários títulos sendo decididos aqui, né, na pista de Interlagos, aqui em São Paulo, justamente pelo fato de passou a ser sempre a penúltima, antepenúltima prova. Até acho que a última prova também acabou acontecendo no Brasil algumas vezes, acho que depois só que entrou com Abu Dhabi, que acabou voltando, né, lá pro Oriente. Mas essa mudança aí de março pro final do ano já tem aí, já tá para 14 anos, e acabou beneficiando bastante, né. As chuvas, né, a gente sempre fala, né, logo é época de falar de novo, né, das águas de março, né, fechando o verão. Realmente as chuvas em São Paulo são muito críticas e nesse caso, né, a gente sabe de todos os problemas que a cidade costuma ter, né, do problema de locomoção, a dificuldade de locomoção, mas aí no caso ainda teve esse agravante aí de segurança dos pilotos mesmo, e acabou ficando para essa época e não vejo o movimento de mudar, né, ainda bem que a gente está bem acomodado ali no final do ano. Essa prova de 2003 foi vencida pelo Giancarlo Fisichella, né? Foi o último, se eu não me engano, a Juliane sabe aí, você também, mas se eu não me engano foi o último italiano a vencer na Fórmula 1, não nessa prova. Ele venceu depois, em 2005, pela Renault, mas o Fisichella foi o último italiano, se não me falha a memória, a vencer uma prova de Fórmula 1. É isso, né, Ale? E ela foi uma prova toda conturbada, né? Na verdade, o Fisichella foi receber esse troféu depois, né? Porque, na verdade, quem subiu ao pódio primeiro aqui no GP do Brasil foi o Kimi Raikkonen, né? Aí algumas, depois acabou tendo uma reavaliação aí do resultado. O Fisichella acabou ficando com a vitória, né? Andando de Jordan, né? E aí depois teve uma cerimônia lá, o Kimi Raikkonen, com aquela cara meio sem graça dele, né? Aquela cara de Kimi Raikkonen, né? Que ele tem devolvendo e entregando o troféu de volta pro Fisichella, e foi de fato uma corrida que teve um acidente sério, né? O Fernando Alonso bateu muito feio naquela prova, e aí acabou determinando aí essa mudança da corrida da data, né, do GP do Brasil para o final do ano. É isso, Alessandra Alves, agora 1h19. Eu repito, sempre bom lembrar que eu falo ao vivo aqui do estádio do Pacaembu, onde às 5 da tarde, Corinthians e São Paulo fazem o primeiro clássico do Campeonato Paulista, e claro, a narração vai ser dele, José Silvério, por aqui. Daqui a pouco a Juliane Serrazoli fala mais sobre esse possível e desejado retorno da Fórmula 1 à Holanda em 2019. Essa é a Rádio Bandeirantes, a rádio da família. Bandeirantes. O verde das florestas está em nossa bandeira, e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Lá naquela parede tem várias manchas bem difíceis de tirar. Mas com Baltec Zero Manchas essa história vai mudar. Tinta acrílica, Baltec Zero Manchas, a tinta que não suja e não mancha. Tinta acrílica, Baltec Zero Manchas, chega de sofrer, chega de lambança. Baltec Zero Manchas, a tinta acrílica com ação anti-sujeiras doméstica e anti-manchas. Amor, tô com desejo de ir ao cinema comer pipoca. Ô, amor, larga esse celular. Nosso filho vai nascer com cara de pipoca. Ah, mas não vai não. Tô acessando aqui o app da Cinemark, já tô comprando todas as delícias da Bombonier pra você. Aí é só retirar lá. Ah, deixa de preguiça, Pedro Paulo. A grávida que sou eu. Preguiça não, conveniência. E ó, eu tô grávido também, viu? Direitos iguais. Baixe agora o app da Cinemark e viva essa nova conveniência. Digo experiência. É mais que cinema, é Cinemark. Vem a biometria, vem
não pode faltar ninguém. A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br. Confira a documentação necessária e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Não deixe para a última hora. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar ninguém. Pole Position. Na Rádio Bandeirantes. Uma hora 22 minutos, eu sou o Bernardo Ramos. Muito boa tarde a você que está sintonizando agora nos 90.9 FM. Claro, a Rádio Bandeirantes. Eu falo ao vivo aqui do estádio do Pacaembu, onde vou comandar todo o pré-jogo, o Mundo dos Esportes Concentração, para o grande clássico, o primeiro clássico desse Campeonato Paulista, entre Corinthians e São Paulo, com narração dele, não me canso de falar, José Silvério, assumindo os microfones a partir das 4h30 da tarde. Eu aciono novamente a Juliane Serrazoli, imagino que agora com uma conexão melhor de áudio, a Ju falava aí sobre os procedimentos da FIA e do Charlie Whiting, que é o diretor de provas da Fórmula 1, para colocar o Autódromo de Assen na Holanda nos trinques para receber a Fórmula 1, não é isso, Ju? Isso, Bernardo, agora me reposicionei aqui, então o sinal deve estar melhor. Na verdade, tem dois problemas em relação a essa volta do GP da Holanda em Assen. Primeiro, que o Charlie Whiting ir visitar e aprovar o circuito, ou falar, olha, precisa só dar uns toques finais aqui para ele se tornar um circuito que pode receber a Fórmula 1, isso não quer dizer que vai entrar no calendário, né? Ele fez isso, por exemplo, em Buenos Aires, há mais ou menos uns 6 meses. E Buenos Aires ainda não foi anunciado no campeonato. Existe uma conversa para voltar, mas nada muito sério ainda. Um problema que é muito discutido na Fórmula 1 é a Fórmula 1 usar circuito que também é usado na MotoGP. Isso porque, por causa das motos, eles tiveram que assaltar as áreas de escape. Isso para a Fórmula 1 é ruim, não é ruim em termos de segurança, na verdade até melhor em termos de segurança, mas para o show da Fórmula 1 acaba sendo ruim, porque são aquelas pistas como o Bahrein, por exemplo, que o piloto pode sair da pista e voltar e não acontece nada com ele. Aí entra aquela briga de, ele levou vantagem saindo da pista. Isso acontece em Austin também, aquela ultrapassagem que a gente lembra da temporada passada do próprio Verstappen no Kimi Raikkonen na última, praticamente nas últimas curvas, né? Foi a penúltima curva na última volta, foi uma ultrapassagem espetacular, mas foi fora da pista e ele acabou sendo punido e perdendo o 3º lugar na prova naquela ocasião. Então esse tipo de coisa acaba acontecendo porque as áreas de escape são asfaltadas e elas são asfaltadas por causa das motos, porque é muito mais seguro para as motos. Então existe essa crítica da Fórmula 1 dividir as pistas com a MotoGP, com a moto velocidade. Uma segunda questão seria o que a Alessandra falou, né? Que o que a Liberty Media quer é ter provas na Europa, ter provas em vários lugares do mundo, se fala no Vietnã também, mas ter mais provas de rua. Então, Assen fica 2 horas ao nordeste de Amsterdã, é um lugar meio afastado, como é Spa, como é Barcelona, é perto, mas não é exatamente em Barcelona. Monza é perto de Milão, mas já não é exatamente em Milão, mas o que é mais afastado mesmo é Spa, é Silverstone, é o GP da Áustria também. E Assen também é um pouco afastado de um grande centro e vai um pouco contra o que a Liberty Media quer para o futuro da Fórmula 1. Eles querem um calendário com 25 provas. Não sei se vai colocar todas as provas finais de semana seguidos ou se seria a mesma opção de começar mais cedo o campeonato. Mas para mim, eu prefiro que não volte o GP do Brasil no começo do ano, porque a gente sabe que março chove, fevereiro chove, janeiro chove, e quando chove no Brasil a coisa é séria e carro de Fórmula 1 não anda. Mas teve uma prova, Ju, mas assim, chove de qualquer jeito, né? Eu me lembro de uma prova de 2016,
que foi um caos. A prova durou quase 4 horas. Foi isso, gente? 2016? Aquela que o Raikkonen rodou na reta? 2016. Foi um caos, né? Então tem chuva aí para quem quiser, na hora que quiser. 2009 também, a classificação demorou. Nossa, lembra? Aí virou o tempo, horas, né? Mudou o tempo e limpou na corrida, né? Mas foi bem lembrado, aquela classificação que deu uma esperança ali de título do Rubinho, né? Porque o Rubinho largou na pole e o Jenson Button não conseguiu passar pro Q3, né? Por causa da chuva e tal. Mas aí na corrida tudo mudou, né? Limpou o céu e aí a corrida foi mais normal. Alessandra Alves, pra gente fechar aqui, passar a régua no automobilismo, fala aí um pouco sobre Daytona. O nosso querido amigo Fernando Alonso, nosso chapa, vai se aventurar mais uma vez. Esse gosta de corrida, hein, Ale? Alô, Alessandra Alves. A Alessandra não tá por aqui, mas a Juliane está, Ju. E vai ser interessante ver o Alonso agora em carros de turismo nos Estados Unidos, né? Sim, está sendo muito interessante essa participação dele. Não tem todo o hype, né? Toda aquela expectativa que aconteceu nos 500 milhas de Indianápolis. Daytona é uma grande prova, uma prova muito tradicional, mas não tem o peso de Indianápolis. Mas o Alonso já deu a sua alonçada, né, na classificação. Ele foi 1,2 segundos mais rápido do que ele tinha sido nos treinos livres. Na classificação, ele que foi o piloto que classificou, né? É uma prova de 24 horas, então são 3 pilotos dividindo o carro. Ficou, lógico, para ele que é o mais experiente, os outros 2 são novinhos, né? Ele que ficou com a incumbência de classificar e foi o melhor carro da Ligier de longe, se não me engano, 1,1 segundo em relação ao próximo carro da Ligier, que não está muito bem, né? O carro que ele está usando não é um dos melhores carros. Ele vai largar em 13º na corrida, mas é uma corrida também de 24 horas, e ele falou, depois da classificação, que foi a classificação menos importante da vida dele. Mas o Alonso está deitando e rolando lá nos Estados Unidos, porque ele percebeu o tipo de humor que os americanos gostam, e ele, por exemplo, perguntaram para ele, Fernando, nessa corrida de 24 horas, vai ser a primeira vez que você vai correr uma corrida de endurance tão longa, aí vai ser a primeira vez que você vai ser acordado no meio da noite e alguém vai pedir para você mandar ver. Ele falou, vai ser a primeira vez mesmo. Fernando Alonso é um gênio. 1,2 segundo na Fórmula 1 é coisa pra caramba, não só na Fórmula 1, mas em qualquer prova do automobilismo, é coisa pra caramba. E ele vai ainda baixar mais esse tempo, não tenho dúvida nenhuma disso. Ju, beijo, até semana que vem, hein? Até semana que vem, e bom jogo aí, e vai Corinthians. Tá certo, tá certo. Obrigado aí pelos votos de bom jogo por aqui. Eu encerro meus trabalhos aqui às 4h30 da tarde, mas a gente segue no Pacaembu. Esse foi o Pole Position, que volta no próximo sábado. Termina aqui Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. O mundo dos esportes.